Está no ar? Olá, boa tarde. Nós estamos nessa live aqui, começando a organização do nosso 20º Encontro Nacional da ANFOP. Nosso encontro, que vai ocorrer em fevereiro, em Brasília, ele é precedido de encontros regionais. Então, hoje nós estamos aqui nessa live com os coordenadores da região Nordeste, professora Celi Tafarel. Dá um olá, Celi. Uma coordenadora da região Norte, professora Ana Rosa Peixoto Brito. Professor Eduardo Moscon, coordenador do Sudeste. Professora Gisele Masson, coordenadora da região Sul. Professora Deise Rocha, coordenadora da região Centro-Oeste. Então, todos nós falaremos como é que está a organização desse encontro nos nossos estados e nas nossas regiões. Eu quero aqui justificar que nessa nossa live hoje nós não teremos a participação da tradução em Libras, por uma questão do nosso streaming, não comportaram tantas pessoas na sala, mas e aí estou pedindo desculpas para a comunidade surda, que nós não vamos poder ter essa tradução hoje em tempo real. Nosso encontro, como eu falei, a ANFOP é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, e nós estamos organizando o nosso 20º Encontro Nacional, que vai ocorrer em fevereiro de 2021. A temática do nosso encontro vai ser a política de formação e valorização dos profissionais da educação, resistências propositivas, a base nacional comum da formação inicial e continuada. A ANFOP é uma entidade que há 4 décadas luta pela formação e pela valorização dos profissionais da educação no Brasil, e nos últimos anos nós temos sofrido ataques importantes que abalam a formação de professores. Então, é fundamental que nós estejamos organizados, articulados e mobilizados nos nossos estados, nas nossas instituições de formação, nas universidades públicas federais, nas universidades públicas estaduais, municipais, comunitárias, confessionais, e em todas as instituições que formam professores e que estão preocupados com a qualidade dessa formação. Em vista disso, por que o nome do nosso encontro e o que vai ser o nosso documento que nós estamos elaborando coletivamente sobre a política de formação e valorização dos profissionais da educação, por que ela está falando de resistências propositivas à base nacional comum da formação inicial e continuada? Porque a Resolução 02 de 2019, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação em dezembro do ano passado, ela descaracteriza os cursos de licenciatura que nós temos nas universidades e ela revoga a Resolução 02 de 2015, que trazia diretrizes nacionais, diretrizes curriculares nacionais para formação, para os cursos de formação de professores em nível superior, as licenciaturas, e que essa legislação, a Resolução 02 de 2015, ela materializou os princípios da ANFOP. Então, os nossos princípios, a base comum nacional que orienta os cursos de formação de professores, ela foi materializada na Resolução 02 de 2015. E, por isso, nós defendemos a manutenção da Resolução 02 de 2015, nós não aceitamos a sua revogação e estamos chamando as entidades, as instituições, os professores formadores de professores a se unirem nessa luta em defesa da Resolução 02 de 2015 e contra a descaracterização e a desqualificação dos cursos de formação de professores em todo o país. Por isso, nós vamos discutir nos estados, nas regiões, e ano que vem, nacionalmente, há resistências propositivas.
que devem ocorrer dentro das instituições formadoras, das universidades, das faculdades de educação, reafirmando os cursos, a qualidade dos cursos e o papel protagonista de professores, estudantes, redes, e nos opondo frontalmente à adequação, à subordinação, à submissão dos cursos de formação de professores à BNCC, que é o que está proposto na Resolução 02/2019. No final, eu volto novamente, eu só quero, antes de passar a palavra para o primeiro coordenador regional, aí falar do que está ocorrendo no Estado, eu quero falar de como vai ser a nossa metodologia. Na realidade, a pandemia pegou a todos nós desprevenidos, nós não esperávamos que ficaríamos mais de 6 meses, estamos 7 meses já, em isolamento social, mantendo o distanciamento social, dentro das nossas casas, quem pode estar, e com as aulas ocorrendo nas universidades e nas escolas de forma remota, e isso também impactou a realização dos eventos acadêmicos. Então, a Anfop, nós já tínhamos chamado, estávamos organizando o nosso encontro nacional para ocorrer em julho, na UERJ, no Rio de Janeiro, e tivemos que suspendê-lo. Tivemos também, por conta da pandemia, que efetivar assembleias extraordinárias que prorrogassem o mandato, porque as eleições iriam ocorrer dentro desse encontro em julho. E pelo nosso estatuto, é assim que aconteciam as eleições. Então, nós tivemos que fazer uma assembleia extraordinária, prorrogar o mandato meu, da diretoria executiva, dos coordenadores regionais que estão aqui, de todos nós, até fevereiro do ano que vem, para podermos ter tempo de organizar as eleições, agora de forma virtual, que ocorrerão em novembro, e também ter tempo de organizar os encontros regionais e estaduais e finalizar o nosso encontro nacional em fevereiro. Então, todas essas mudanças, obviamente, causaram aí uma reviravolta, mas tem fatores positivos. Pela primeira vez, a Anfop todos os associados vão votar para a diretoria executiva, para as coordenações estaduais, regionais, para o Conselho Fiscal. Nos nossos 30 anos de história, uma entidade, nós votávamos somente presencialmente durante o encontro nacional. E agora nós atualizamos, fizemos alterações ao estatuto e as nossas eleições serão sempre com a participação de todos os associados de forma remota. E também preparando essas eleições é que também ocorrem os nossos encontros regionais e estaduais. Então, como vão ser os nossos encontros regionais e estaduais? Se o Vinícius puder colocar na tela aí aquele primeiro que eu mandei, que tem todos, nós estamos começando os nossos encontros hoje, com essa live. Então, a gente está startando esse movimento de discussão e de mobilização dos associados e dos simpatizantes da Anfop, que podem se tornar associados também. E nós vamos encerrar esse movimento regional com a nossa última regional, que vai acontecer no dia 26 de novembro, que vai ser a atividade final do Encontro Regional Nordeste. Então, nesse período, a gente vai estar em todos os estados e regiões realizando atividades. Não é essa, não, Vinícius. É aquela primeira que tinha todos, mas não tem problema. Eu já falei essa coisa, a gente está começando hoje, vamos terminar 26 de novembro. E, ao longo disso, vão estar acontecendo atividades paralelas. Vai ter dia que vai estar o Sul se reunindo, o Nordeste se reunindo, o Sudeste com plenários, com lives. As lives não serão transmitidas por esse canal, mas nós vamos divulgar no nosso www.anfop.org.br, no nosso site, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e para que todos que tiverem disponibilidade possam assistir as lives, mesmo não sendo do seu estado, mesmo não sendo da sua região. Nós temos um companheiro lá da Colômbia, Luiz Eduardo Prada, participando. A Anfop está
se internacionalizando, isso nos deixa muito felizes. Então, nós vamos estar realizando isso, as lives, depois delas ocorrerem, nós vamos colocá-la nesse canal, para que quem não pôde assistir ao vivo possa assistir ao longo, né, quando tiver oportunidade, conhecer um pouco a realidade e as discussões que estarão rolando nos estados e nas regiões. Então, isso é muito importante. E aí, só para já passar a palavra para a próxima coordenadora, falar de como vão ser as plenárias. Eu falei de um documento. A Anfop elabora também aí há mais de 30 anos, porque a gente começou a elaborar em 1983, quando ainda éramos CONASF, documentos finais que trazem a definição do que a Anfop está pensando sobre a política educacional e o que ela está apontando para a luta para os próximos 2 anos. Então, eu convido todos a acessarem o site da Anfop, lá em publicações tem documentos finais, tem todos os 19 documentos finais da Anfop, uma excelente fonte de pesquisa para quem está no mestrado, no doutorado, e quer entender como foi a evolução aí da luta pela formação de professores no país. Mas nós estamos elaborando o nosso documento, nós vamos disponibilizá-lo, ele é um documento privado, então ele é apenas acessível pelos associados. Em fevereiro ele vai ser, depois de nós fecharmos esse documento, aprovarmos ele em assembleia, no 20º Encontro Nacional, ele vai ser, provavelmente, ainda em fevereiro ou início de março, ele vai estar sendo disponibilizado para todo o país, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Mas quem quiser contribuir com a discussão desse documento tem que ser associado, né? Porque ele é um documento interno. E aí a gente convida você, que ainda não é associado à Anfop, a se associar, entrar no nosso site, clicar lá em Associe-se e fortalecer a nossa luta pela formação e pela valorização, combatendo os desmontes, os retrocessos e os ataques que a educação pública brasileira, que a universidade pública, que a escola pública e, principalmente, que os professores têm sofrido nos últimos anos. Tá? Então, agora, dando início aí às nossas discussões regionais, eu quero apresentar a professora Ana Rosa Peixoto Brito, ela é nossa companheira lá da UFPA, do Pará, e é a coordenadora regional do Norte. Então, ela está aí ligando o som, ela falou que está ventando muito, chovendo muito em Belém, então, a gente também está vivendo esses embates aí na nossa última live. Nós tivemos falta de luz, né, Deise? A Deise pode falar sobre isso. Então, a gente está sempre sujeito. Hoje faltou luz aqui na minha cidade e eu estava apavorada, falando, não, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que ir para algum lugar, levar o laptop para poder não prejudicar a live. Ana Rosa, eu acho que teve que sair, eu não sei se a gente inverte a ordem, ela está voltando. Então, de novo, fazendo a nossa propaganda aí, nos acompanhe a Anfop, a luta da Anfop nas redes sociais, no nosso site, e fortaleçam essa luta aí. Ana Rosa, me faz um sinal, que eu acho que ouvindo você tá, se eu passo ou se você consegue, é só você ligar o seu microfone, que está desligado. Não? Alô? Agora fala para a nossa companheira Ana Rosa. Enquanto os coordenadores regionais estiverem falando, nós, os outros, vamos sair um pouquinho da tela, mas a gente volta, a gente está aqui na sala. Tá? Alô, está ouvindo direitinho? Sim, Ana. Está dando? Realmente houve um contratempo aqui, mas está tudo ok. Olha, eu estava esperando falar por segundo, mas já que eu vou por primeiro, vamos nessa. Ai, desculpe. Eu me atrapalhei aqui. Realmente era Gisele a primeira. Era o Sul. Eu fiquei preocupada, já fui para o Norte. Como é que a gente faz, Gisele e Ana Rosa? Pode passar para a Gisele, porque ela tem necessidade de sair, não é isso? Não, ela vai permanecer na sala, mas se Gisele puder, pode. Então não contem meus minutos. Tudo bem, vamos lá. Nossa companheira Gisele Masson,
que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é coordenadora regional da região sul. Gisele. Obrigada, Lucília. Não teria problema na Rosa falar antes, mas como a gente havia combinado nessa sequência, tudo bem. Quero saudar todas as pessoas que estão assistindo a essa live, né, parabenizar, né, na figura da Lucília, diretora da Anfop, por essa iniciativa. Esse momento é um momento importante de mobilização para as atividades que iremos realizar nas diferentes regionais do Brasil, e dizer que nós estamos realmente vivendo uma conjuntura política, econômica, social, de crise na saúde, que nos colocam inúmeros desafios, né? E, dentre esse conjunto de problemas e desafios, né, a questão da formação e da valorização docente é um tema recorrente, né? E nessa conjuntura política de extrema-direita, nós vemos realmente um retrocesso em relação à questão do projeto de formação de professores, que o movimento de educadores, tendo a Anfop como uma das entidades fundamentais nesse processo, vinham defendendo um projeto e que foi, de fato, incorporado numa outra direção a partir dos últimos tempos. Então, nesse momento, nós convocamos, né, todos os estudantes de licenciaturas, professores da educação básica, pesquisadores do campo da educação, especialmente da formação de professores, para que participem das inúmeras atividades, considerando que as lives das diferentes regionais serão abertas, né, para todos, e, no entanto, algumas atividades são específicas para os associados. Eu quero dizer que eu sou vice-coordenadora da região sul, a coordenadora é a professora Ruth, da Federal de Santa Catarina, mas a gente tem feito um trabalho sempre em conjunto, e eu quero compartilhar, então, com vocês o que discutimos e decidimos em relação ao encontro regional da Anfop Sul, com os eventos que vão acontecer em cada estado da região sul, para que a gente também possa contribuir no debate em relação ao documento gerador, que será foco de discussão do Encontro Nacional da Anfop, que vai, então, incorporar as contribuições das diferentes regionais. Então, peço por gentileza para o Vinícius compartilhar novamente, né, a agenda das atividades que serão realizadas na região sul. Como a Lucília falou, o início desse processo de discussão coletiva, né, ele está acontecendo hoje, né, com essa atividade que estamos realizando. Nós teremos, em relação especificamente à região sul, no dia 8 de outubro, às 15 horas, uma reunião local no estado de Santa Catarina para estudo do documento gerador, uma vez que tem uma comissão responsável pela redação desse documento, né, e que, posteriormente, haverá divulgação, né, de como isso vai acontecer, para que as pessoas possam participar. No dia 13 de outubro, às 15 horas, nós teremos a abertura dos trabalhos do encontro da Regional Sul da Anfop, e aí sim, com uma palestra importante, intitulada 10 razões para temer e contestar a BNC Formação. Quem vai coordenar essa atividade é a coordenadora da região sul, a Ruth da Silva, e teremos como palestrantes a Larissa Zancan Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Beatriz Pereira, também da Federal de Santa Catarina, e a Adriana Moore, da mesma instituição. Então, esta palestra de abertura, essa live, ela será aberta a todos os interessados. Eu quero dizer que a Anfop Sul criou um canal no YouTube recentemente, essa semana, ainda não divulgamos, né, mas pretendemos realizar essa transmissão da palestra, dessa live, né, de abertura dos trabalhos da região sul, no canal da Anfop Sul, no YouTube. Bem, no dia 15 de outubro, também às 15 horas, teremos, então, uma reunião específica do Estado de Santa Catarina para análise do documento gerador e contribuições para
esse documento que será discutido no Encontro Nacional no ano que vem. No entanto, é importante dizer que a participação dessa reunião ela é restrita aos associados do estado de Santa Catarina. Na sequência, no dia 20 do mesmo mês, né, agora em outubro, no mesmo horário, às 15 horas, teremos a reunião do estado do Paraná, também com o mesmo tema, discussão do documento gerador e com as nossas contribuições, que será aberto para os associados do estado do Paraná. No dia 22 do próximo mês, né, de outubro, a reunião acontecerá no estado do Rio Grande do Sul, também para os associados do estado, com o mesmo foco, que é a contribuição em relação ao documento geral, que vai pautar a discussão do Encontro Nacional da Anfop em fevereiro de 2021. E, após esses encontros, essas reuniões estaduais, faremos, no dia 26 e 27 de outubro, às 15 horas, uma plenária geral da região sul, também restrita aos associados da Anfop, nos 3 estados. E o objetivo é que a gente possa aí fazer uma análise das discussões de cada estado, sistematizar um documento, uma carta geral, com essas contribuições para que possamos fortalecer o debate em torno dessa conjuntura que estamos vivendo, especialmente a revogação das diretrizes de 2015 e a possibilidade também de uma diretriz específica para o curso de pedagogia que já está sendo gestada junto ao Conselho Nacional de Educação e que nós estamos atentos, então, a esse processo todo e queremos contribuir para fortalecer a luta e se engajar nessa mobilização coletiva que é fundamental para a defesa do projeto de formação de professores que, historicamente, a Anfop vem defendendo, que certamente vai na contramão daquilo que está proposto nas novas diretrizes. Então, é preciso garantir, né, a participação de um número expressivo de associados, mas também convidar as pessoas que não são associadas na região sul, que se organizem para poder participar dessa importante e histórica discussão que marcará, né, é um marco, né, nesse momento que estamos vivendo. Agradeço esse espaço e, posteriormente, divulgaremos os canais de discussão da região sul. Mais uma vez, obrigada e um grande abraço a todos e todas. Ok. Olá, boa tarde a todos. Ana Rosa, Regional Norte. E, inicialmente, gostaria de falar do imenso prazer que tenho de dividir esta mesa ímpar com as professoras Celi, Deise, Eduardo, Lucília e a nossa amiga que acabou de falar. Neste sentido, gostaria de saudar a todo o Brasil, em nome da professora Lucília, a nossa presidente da Anfop, que está dando uma grande força em todo este trabalho que nós estamos realizando neste momento. E saudando a Lucília em termos de Brasil, eu quero saudar em termos de Norte, o professor Emmanuel Cunha, coordenador do Pará, a professora Cássia do Macapá, a Alessandra de Roraima, Quitéria do Amazonas, o Mark Clark do Acre, e gostaria de saudar alguém de Rondônia, que nós ainda não temos efetivado, mas que já tivemos contatos ontem. E agradecendo especialmente a Cássia e o Emmanuel pela força que nos deram na organização deste trabalho, deste material todo que estamos apresentando neste momento. É difícil a gente começar a falar alguma coisa sem fazer menção aos mais de 140 brasileiros mortos pelo Covid-19. Isso também é resultado da política de um governo indiferente e inconsequente, que não atende nem à saúde e nem à educação. Para ele, parece que a vida do ser humano, ou qualquer vida, tipo de vida, parece que qualquer tipo de educação, o construir o ser humano, parece ser tanto quanto indiferente. Mas nós vamos seguir adiante.
sem antes registrar esses incêndios devastadores que também fazem parte um pouco de todo este contexto difícil que vivemos. É deste local que nós falamos da Anfop Norte, onde o incêndio em terras molhadas também acontece. Isso é triste para nós. E falar de Anfop Norte, nós vamos dizer que a nossa Anfop, em termos de região norte, ela tem um paralelo com a Anfop Nacional. Nós existimos desde a década de 80 e foi iniciada lá no nosso antigo Centro de Educação da Universidade Federal do Pará, com a professora Cândida Fortes. É bom a gente resgatar a nossa história. E nós, dentro da perspectiva da construção do Norte, da construção do trabalho anfopiano em todos os estados de nossa região, nós fizemos, paralelamente à Anfop, ainda com a NARCIF, um trabalho interessante em todos os estados, e que chegamos até mesmo a ter pesquisas regionais, com encontros regionais na Universidade Federal de Manaus, do Amazonas, perdão. E foi um trabalho muito interessante, do qual temos hoje registros que estão nos anais das nossas histórias. E quando falo assim, em anais de história, eu já estou fazendo uma provocação em termos de norte, pedindo a cada um dos estados, unidades federadas que falei, que comecem a fazer os registros dos seus trabalhos para que possamos fazer uma breve publicação sobre a Amazônia no norte, a Anfop ao norte, quem sabe aos outros estados da nossa imensa nação brasileira. Bom, o que nós também queremos resgatar, dentro de um trabalho tão imenso que estamos fazendo, e porque há paralelismo mesmo, é que a nossa Anfop, aqui no Pará, em intercâmbio com os demais estados, ela teve participação efetiva em vários encontros nacionais, em vários eventos importantes do nosso país, desde a CBE, os CONEDs que foram feitos pelos nossos próprios esforços, sem recursos de governo, tivemos depois CONEB, CONAI, todos com articulação de Anfop Norte e Anfop Nacional, o PARFOR, que é um programa com o qual nós temos o maior respeito e que temos todo um trabalho articulado. Paralelamente a isso, os nossos fóruns. Os fóruns, antigamente tínhamos o Fórum Paraense de Educação, que, articulado a antiga CONARCIF, também trabalhou junto à elaboração da Carta Constitucional e depois com a reorganização em Fórum Nacional de Educação, na LDB, e para o Plano Nacional de Educação. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque isto são ações que precedem ao trabalho de cada organização local da qual nós fazemos parte e na qual nós atuamos com o compromisso de educadores. A nossa conjuntura atual, ela é muito desafiadora, mas não podemos deixar de lembrar que em um dado momento, nós lutamos juntos pela redemocratização do país. E é nessa luta articulada, nesta luta uníssona pela redemocratização deste país, é que hoje precisamos tê-la como referência para podermos ir adiante. E aí nós clamamos os estados da região norte de todo o país no sentido de fortalecer a Anfop, no sentido de buscar pelo eixo da educação também o fortalecimento das nossas lutas. E na perspectiva desta luta, nós temos em vistas o 20º Encontro Nacional da Anfop. E para nós trabalharmos, investirmos neste encontro, que tem pontos fundamentais, como já reformulado o nosso estatuto, que já é nessa perspectiva, e também a luta, como a professora Lucília falou no início, pela Resolução 02 de 15, que para nós é importante este resgate, porque traz os nossos princípios enquanto anfopianos. Então, nós aqui no Norte estamos nos articulando de uma forma bem fortalecida pelos nossos estados com muitas dificuldades, porque nós não temos em todos os estados da nossa região o número mínimo de filiados para que possamos ter uma representação mais efetiva
de coordenação efetiva. Assim, nós temos as pessoas que coordenam, que falei no início, e apenas aqui no Pará, com o professor Emmanuel na coordenação, nós podemos formar o grupo ANFOP mais ampliado. E, neste sentido, nós estamos trabalhando com o Encontro Articulado Pará-Norte. Gostaria que fosse colocado aqui pelo Vinícius, para a gente poder acompanhar, por gentileza, Vinícius. Então, o nosso Encontro ANFOP, ele chama-se Encontro Regional da ANFOP Norte e Encontro Estadual ANFOP Pará. Políticas de formação e valorização dos profissionais da educação, história, lutas, resistências, contribuições do norte do Brasil. Por falar em história e lutas, foi que eu fiz esse breve preâmbulo, num tempo muito curto, claro, né? Mas nós estamos considerando o momento de agora, esta live de agora, como vocês veem, a live de abertura dos encontros regionais, como um trabalho efetivo do nosso grupo. Pode ampliar um pouco mais, por favor, Vinícius? Amplie um pouquinho mais. Obrigada. E no dia 13 de outubro, nós vamos ter, às 10 horas, a abertura do Encontro Regional Norte com as nossas falas importantes, que serão duas. A fala da professora Lucília, que vai trabalhar sobre a histórica luta pela formação dos profissionais da educação, e a professora Helena de Freitas, que vai também encaminhar, dentro da nossa necessidade, da possibilidade, um aprofundamento de estudos para o nosso documento. A nossa divisão não será por estados, como vocês vão ver as nossas colegas colocarem, mas nós vamos fazer grupos possíveis para que, logo no dia 21, nós já estejamos com as nossas contribuições e faremos, no dia 21, a plenária de continuação das discussões e finalização do documento. Como sabemos que ainda não é suficiente, nós temos mais um dia, que será o dia 27 de outubro, que será o dia do nosso encerramento, com uma palestra síntese que deveremos fazer sobre a questão das contribuições ao documento, mobilização e fortalecimento das nossas lutas. Em seguida, nós chamamos a professora Suzane, também, que será um prazer tê-la conosco, a Suzane Gonçalves, para fazer a nossa conferência de encerramento, que a gente tem a pretensão de que ela aborde as políticas de formação, de valorização dos profissionais da educação, também na perspectiva dos eixos temáticos que nós vamos desenvolver no 20º encontro da ANFOP. Olha, parece curtinho esse trabalho, parece muito pouco o que a gente está fazendo, mas o momento, como bem coloca o tema do nosso evento, chama-se de lutas e resistências. E o que a gente tem a dizer, a conclamar, é que cada anfopiano ou simpatizante possa chegar até nós, possamos nos unir nesse esforço conjunto para que cada um de nós, de norte a sul, leste a oeste, contribuindo com o fortalecimento educacional do nosso país, fazendo a política de resistência a este governo, um tanto quanto míope, quanto às questões que precisamos para uma educação efetivamente nacional, nós precisamos, de fato, ter essa força articulada. Eu sempre digo, vamos unir todas as nossas entidades ligadas à educação, ligadas às lutas sociais, para que possamos, lá no início de fevereiro de 2021, tirarmos também, através do documento da ANFOP, mais um instrumental de luta, de força, para que nós possamos seguir adiante, pautados por princípios sólidos e discutidos historicamente em nossa entidade. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar cada um dos anfopianos, cada uma das anfopianas que estão aqui hoje conosco e estão aí construindo a ANFOP nesse momento de muitas lutas, né? De ameaças aí à nossa vida, de
retrocessos na educação. Quero saudar especialmente o pessoal do Centro-Oeste, como representante, como coordenadora regional então, da Unfop no Centro-Oeste, dizer que tem sido um grande desafio, mas também um grande prazer construir a Unfop junto a vocês. Ressaltar a nossa luta, não só aí pela vida, pela formação de professores, mas uma resistência também ao agronegócio, que tem queimado o nosso Pantanal e o Cerrado, que são as matas que agregam na região Centro-Oeste, e que se agregam, né, então, às nossas lutas, essa resistência aí. Eu acho que a Ana Rosa já me antecedeu, mas quero enfatizar aqui o nosso pesar e o luto que sentimos pelos 141 mil mortos, vítimas da Covid-19, por falta de uma política pró-vida nesse país, na qual o dinheiro dos mais ricos é o que tem importado nesse momento, né? Infelizmente, enfim. Mas nós seguimos em resistência porque a história da nossa sociedade é uma história de luta de classes e permanecemos nessa luta construindo a história sempre, né? Bom, então, a região Centro-Oeste, vou pedir para o Vinícius colocar, então, para a gente o mapa das datas da região Centro-Oeste. Nós estamos aí com um encontro que sofreu muitas mudanças, né? Nós estávamos, inclusive, com um encontro pronto para acontecer presencialmente, mas fomos pegos com a pandemia, e aí necessitamos, então, fazer muitas mudanças, e agora estamos reorganizando ele para acontecer de forma online. Nosso encontro tem, então, aí, por tema, a formação e a valorização dos profissionais da educação, desafios e perspectivas de resistência, centralizando, então, o debate a partir da BNCC, da BNC da formação dos professores e essas novas DCNs. Penso que esse é um momento muito importante, inclusive, para estarmos reunidos, não só fazendo debate, mas também alcançando formas de estratégias de fazer resistência à implementação de um projeto que nos atinge não só na instância da formação, mas nos atinge na instância das possibilidades de atuação, de construção de um projeto de escola nesse momento. E aí eu quero, inclusive, reforçar nessa fala que eu sou professora de educação básica, me coloco como professora de educação básica, tenho muito orgulho disso, e saúdo especialmente os meus colegas da educação básica, que têm resistido a esse momento tão ímpar, tão desafiador, no qual a pandemia nos colocou em casa, e o Estado nos colocou trabalhando em casa sem uma discussão conosco sobre como poderíamos estar fazendo com esse novo formato de educação. No entanto, nos deixou nos deixou aí bem a Deus dará, e a escola pública hoje tem conseguido atingir os estudantes da escola pública com muito esforço, com muita luta dos professores da educação básica, dos profissionais que estão dentro da escola, sem o suporte, um aparato do Estado, né? Então, seguindo, nosso encontro regional da Unfop abre no dia 21 de outubro, uma mesa de abertura sendo composta, então, pela professora Kátia Curado, da UNB, pelo professor Luiz Dourado, da UFG, e pela professora Ina Brenzinski, da PUC do Goiás, trazendo, então, esse debate em torno aí da formação e da valorização dos profissionais da educação. Do dia 22 até o dia 22 de outubro, até o dia 6 de novembro, nós, então, partimos para sessões estaduais, né? Nós vamos ter, então, a plenária do Goiás acontecendo no dia 22, já na quinta-feira, às 14 horas, sob a coordenação aí da Andréia Corran, que é professora da UEG e a coordenadora do Goiás, representante do Goiás no estado, né?
Ressalto que o Goiás vai ter só a plenária, vai fazer uma atividade só em torno mesmo da plenária, porque já houve um encontro goiano da Anfop no final do ano passado. No dia 22, 29 de outubro e 5 de novembro, tem, então, atividades no Distrito Federal, sendo no dia 22 uma mesa de debate, contando, então, com a professora Edileuza Fernandes, da UNB, e o professor Vitor Bernardes, da Secretaria de Educação do DF, trazendo um debate, uma discussão em torno da formação dos professores, trazendo nuances aí da educação básica, os desafios da formação continuada e também elementos para que a gente possa estar discutindo o Plano Distrital de Educação enquanto Anfop. 29 de outubro acontece a plenária do Distrito Federal para debater o documento gerador, e 25 de novembro acontece a plenária também no DF para fazer um debate em torno do PDE, do Plano Distrital de Educação. Temos ainda encontros sendo fechados, como o do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e temos também o encontro do Tocantins sendo fechado, essas datas, lembrando que fomos atravessados por uma série de questões, tivemos que fazer muitas mudanças e reorganizações, e por isso ainda estamos em andamento. Mas eu convido, né, todo mundo a estar nos acompanhando nesse processo, porque o encontro de um movimento também é isso, né? Essa construção em movimento o tempo inteiro. No DF, só para poder registrar, aí, então, estamos sob a liderança da professora Shirley Cruz, da UNB, Tocantins, professor Paulo, Mato Grosso do Sul, estamos contando com um time de professores maravilhosos aí, exemplos para nós, a Demar, a Simone, a Lisanil, a Regina, a Andréia, o Fábio, são as pessoas que estão aí responsáveis, né, nessa articulação do Centro-Oeste, nos estados do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E depois, lá no dia 12 e 13, voltamos, então, a fazer um encontro, todo mundo junto do Centro-Oeste, para fazer a plenária final, então, do Centro-Oeste, debatendo o encontro gerador, nosso plano de ação para o próximo biênio, e nos articularmos e nos organizarmos, então, nesses próximos tempos, né? Termino, então, minha fala fazendo um registro de que todo esse nosso movimento é uma compreensão de que a educação, ela é um ato político em todo instante, em todo momento, permeado, né, pelo nosso projeto que vamos construindo juntos e no coletivo. Dizer que em todas as nossas condutas, né, incluindo onde nós buscamos inspirações, que nós vamos conseguindo nos alimentar nesse processo de luta que tem sido muito árduo. Lembrar que estamos em comemoração aos 99 anos do Paulo Freire, rumo ao seu centenário, o nosso patrono da educação, que tem sido muito rechaçado pela direita que ocupa o poder nesse país, e, no entanto, seguimos lutando, porque o seu legado não morrerá, seu legado permanece vivo na educação brasileira, e vamos, então, construindo também nesse processo o nosso 20º encontro da Anfop, que acontece no ano que vem. Então, é isso, dizer que estamos muito felizes por esse momento de poder nos movimentarmos e nos fortalecermos na luta. Muito obrigada.
Não. Professora Celi, Não. tá seu áudio. Pronto. Ó, eu querendo falar rápido para economizar o tempo. Então, eu estava dizendo que eu assino em tudo que foi falado antes de mim, pela Deise, pela Lucila, pela Ana Rosa, e provavelmente o que vai falar o Eduardo, o que falou a Gisele, e eu disse que o Nordeste tem 9 estados, a Bahia está sob coordenação de Alexandra, Sergipe, a Silvana, Alagoas, a Carolina, Pernambuco, a Célia, Paraíba, a Rita, o Fernando, a Savana, a Melina, o Ceará, a Clarice, e nós temos contatos no Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Em diferentes graus, nível, nós estamos construindo a Anfop e esperamos, almejamos que até 25 e 26 de novembro a gente tenha conseguido realizar todos os eventos estaduais. Então, a Paraíba já tem data marcada, dia 14 de outubro, 15 de outubro, já tem as mesas também organizadas, mas eu queria ressaltar nesse momento, aqui, meu querido, eu queria que tu passasse o outro material que você recebeu, para dizer para vocês qual é o foco principal de preocupação do Nordeste do Brasil. Por quê? Nós temos que nos envolver com a Anfop, nós temos que contribuir com a Anfop, nós temos que nos apropriar desse legado de 30 anos da Anfop. E isto é importantíssimo, por quê? Porque é no Nordeste do Brasil que nós encontramos o maior número de escolas de formação de professores. Nós temos no Brasil aproximadamente 20 mil escolas. O Nordeste do Brasil tem 5.898 escolas, que eu digo é curso, que pode estar dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade e assim por diante. E eu queria chamar a atenção, nesse momento, que a maioria, 15 mil, desse contingente de 20 mil cursos do Nordeste, nós temos 15 mil cursos que estão na iniciativa privada, e desses da iniciativa privada, 11 mil são à distância. E aí está o grande desafio no Nordeste do Brasil. Como cumprir a Constituição para integrar ensino, pesquisa e extensão? Como nós vamos conseguir fazer com que tudo aquilo que a Anfop defende realmente aconteça? E a Anfop defende uma perspectiva de formação de professores. Ela tem que ser presencial, ela tem que ser uma formação que vai contribuir para a construção de uma sociedade democrática, para transformar o sistema educacional, para desenvolver a gestão democrática, para a autonomia, para ter um constante e contínuo processo de avanços curriculares, para superar as fragmentações, as divisões que rebaixam, teoricamente, as crianças e os jovens, e para isso a Anfop defende a base comum nacional. E o que é essa base comum, senão uma sólida formação teórica, a unidade de teoria prática, o trabalho coletivo interdisciplinar, o compromisso social do profissional da educação, a gestão democrática, a concepção de formação continuada, a avaliação permanente, isso tudo está na lei, mas essa lei agora foi rasgada. Por quê? Porque eles querem rebaixar a formação do professor, mais ainda, querem rebaixar a capacidade teórica da classe trabalhadora, porque o plano é fazer com que o nosso país tenha uma classe trabalhadora facilmente explorada e que todas as riquezas do nosso país sigam para as mãos dos privatistas,
dos que detêm os meios de produção, dos que exercem o poder no Estado. E contra isso nós estamos nos posicionando. Portanto, aqui no Nordeste nós temos uma preocupação em relação à pobreza teórica, metodológica, com que muitas vezes se sustentam os cursos, as pesquisas, que muitas vezes não dão conta de ir além do aparente, ficam na narrativa, não vão na raiz do problema, e assim por diante. Meus queridos, o Nordeste tem um grande desafio, mas eu queria dizer para vocês que o Nordeste, todos os estados nordestinos, foi aqui onde a extrema-direita não ganhou a eleição, foi no Nordeste do Brasil. Por isso nós temos que resistir, por isso nós temos que construir a Anfop. A Anfop tem uma identidade, tem um foco, mas isso se soma na luta pela resistência com os outros organismos de luta da classe trabalhadora. E por isso é importante manter a Anfop. Não é pela Anfop em si, mas é pela relação que a Anfop faz e para enfrentar esse terrível problema que nós temos no Nordeste, que é quem forma os professores. E aqui no Nordeste a maioria é iniciativa privada, a maioria é à distância, a maioria é com rebaixamento teórico, então esse é o desafio aqui no Nordeste. Temos o encontro já em novembro marcado, e os estados estão se organizando para fazer até lá os encontros estaduais. Pronto. Eu acho que levei os 7 a 10 minutos necessários. O material que a gente expôs aí, se não deu para passar, a gente vai deixar disponível na página da Anfop. Boa tarde, professora Celi. Boa tarde, meu querido. Bom falar com você e falar com uma pessoa que tem um caminhar muito importante também na DUFES, né? Desculpe, na Andes Nacional, né? Que é importante, né? E nós temos que reconhecer isso, né? O papel que você tem na defesa também do trabalho na Universidade Federal e nas universidades federais do Brasil. Eu acho que é uma resistência importante, fundamental, neste momento, né? E eu, depois que vocês falaram tudo, né? O que eu posso falar mais, né? Então, eu represento aqui o Sudeste, né? Estou na coordenação junto com a professora Karine Morgan, do Sudeste, e nós vamos fazer o encontro regional Sudeste. Pois bem, antes de continuar, evocando aqui o que os colegas colocaram, né? Eu lembro que a Anfop é uma importante rede, né? É uma rede de resistência e de proposições dentro deste momento que nós temos o fundamentalismo político de extrema-direita no poder com uma proposta bem particular, né? E nós temos um conjunto de alianças que são complexas para a educação. Nós temos que defender, sim, uma proposta democrática, uma proposta de valorização dos profissionais da educação, uma proposta importante para todos nós. Por isso, pensando que a própria Anfop é uma entidade de futuro, nós, assim, e tem um futuro grande, com a trajetória fantástica, né, é que eu convido todos, a todas que estão assistindo, para participar e se filiarem à Anfop. Você que é professor, você que é professora, você que é trabalhador da educação, filie-se à Anfop. Vamos lutar juntos, né, fazer um trabalho juntos, coletivo, né, de mudança da educação brasileira. Pois bem, no Sudeste tem um encontro que vai começar dia 13/10. E este encontro, antes de começar a falar do cronograma, eu queria falar também dos coordenadores, né, que estão e que agilizaram, que participaram de um amplo debate para a organização deste evento, né? Não poderia deixar de falar aqui, cumprimentar, né, o Marcelo Bocazel e do Ina Chagas, do Rio de Janeiro, a professora Camila e Simone, de Minas Gerais, o professor Fábio Amorim, do Espírito Santo, colega daqui do nosso estado, e a professora Fátima Abdala, de São Paulo, né? Nós aqui do Sudeste já organizamos uma programação bem
estruturada. Nós vamos ter lives em todos os estados. No Rio de Janeiro teremos 2 lives. E já temos um canal, tanto no YouTube, quanto também temos um evento já programado. Eu gostaria que fosse projetado aí a programação, por gentileza. Então, o título do nosso evento aqui, local e regional, que é articulado, é Políticas de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Projetos em Disputa e Resistências Democráticas, né? Nós teremos uma mesa de abertura no dia 13/10, às 15 horas, né, com a professora Helena Costa de Freitas, da Unicamp, a professora Malvina Tutman, da Unirio, e a professora Lucília Lino, da UERJ, né? E o tema dessa mesa inicial é retrocessos nas políticas de formação de professores do Brasil e as resistências do campo democrático. Importantíssimo, fundamental. Creio que nós temos que participar deste evento, né? Depois deste evento, nós teremos também uma outra live, que é a do Espírito Santo, né? Aí seria a reunião do Espírito Santo, que chama-se Desafios Contemporâneos da Docência em Tempos de Trabalho Remoto. Nesta live, nós teremos aí a professora Elisa Bartolozzi Ferreira, da UFES, e ela discute justamente a questão da valorização dos profissionais, das condições de trabalho e saúde do profissional, né? Porque com a pandemia nós estamos tendo muitos problemas com profissionais adoecendo, né? As condições são precárias, nós temos que pagar pelo próprio trabalho que fazemos, né? E então essa discussão é uma discussão pertinente, que vai fazer é o Espírito Santo, né? No Rio de Janeiro nós teremos 2 lives, né? A primeira no dia 21/10, intitulada O Lugar Estratégico da Formação nas Universidades, contribuições a partir da Resolução 2/2015. Essa live é fantástica, né? Nós teremos aí o professor Roberto Lerrer, da UFRJ, e a professora Malvina Tânia Tutman, da Unirio, né? E essa é uma das lives do Rio de Janeiro. Nós teremos depois a segunda live do Rio de Janeiro, no dia 27/10, intitulado Reformulações Curriculares das Licenciaturas nas Instituições de Ensino Superior Fluminense, Caminhos e Desafios. Nessa, nós teremos um conjunto grande de professores participando, né? Como a Miriam Morelli, da Federal Rural do Rio de Janeiro, a Lisete, da UFF, Carmen Gabriel, UFRJ, Lincoln Tavares, da UERJ, Silvana Mesquita, da PUC, e Maria Luísa, da Amped, né? E Unirio, né? Então, assim, é uma discussão que, articulada a primeira discussão, tratará justamente da questão da parte curricular e da implicação que nós temos que ter das resistências e das proposições nesse contexto de transformação, né? Então, assim, é uma articulação dentro de todo o evento. Pode observar que o Encontro Sudeste ele está totalmente articulado dentro de uma temática muito presente, né? Posteriormente, nós temos, dia 10/11, em Minas Gerais, a live Anfop em Minas Gerais, História, Memória e Perspectivas, né? Nós teremos a professora Olga Teixeira Dames, né? E o professor Marcelo Soares Pereira, 2 colegas que trabalharam a própria constituição da Anfop em Minas Gerais. Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos a participação dos colegas de Minas Gerais nesta live, façam contribuições, mas ela está aberta também a todos os colegas que se inscreverem em nosso evento, né? São Paulo fará, dia 27/10, a live Formação de Professores no Estado de São Paulo, Retrocessos, Resistências e Proposições. Nesta live, nós teremos a professora Helena de Freitas, da Unicamp, Dircizan, da Unicamp, Sueli Guadalupe de Lima Mendonça, da Unesp Marília, professora Magali Silvestre, da Unifesp, professora Renata Mosquei Nascente, da UFSCar, e professora Noeli Rivas, da USP. Ou seja, nós teremos várias instituições discutindo essa temática que é importante sobre a formação no Estado de São Paulo. Posteriormente, nós teremos a live de encerramento, né? O tema é Políticas de Formação de Professores e a Atuação da Anfop nos Estados do Sudeste, com a participação dos coordenadores do Sudeste ou seus representantes, né? Para fechar. Então, assim, eu falei primeiro nas lives
né? Mas vocês podem ver na programação que nós temos também as reuniões, as plenárias, onde o documento será discutido, né? Porque essas lives estão abertas. Observem aí que nós temos um link, né, no Eventbrite para vocês fazerem as inscrições. São inscrições gratuitas, vocês podem fazer inscrições gratuitas. Essas inscrições, se participar das lives, terá, pelo menos 75% das lives, terá uma certificação de 20 horas, está aberto para quem quiser se inscrever. Obviamente que nas plenárias dos documentos, como já foi falado anteriormente pelos colegas, só participam aqueles que são associados. Então, eu faço um chamamento para que vocês se associem também à própria Anfop e participam desse movimento de discussão. Vejam que o documento que a Anfop, os documentos que a Anfop constitui são documentos de referência nacionais, né? Tem uma seriedade importantíssima, né, nesse contexto, né? Basicamente, assim, a programação nossa é essa, e eu convido todos a participarem. E também, outros detalhes interessantes, importantes também, que nós temos que falar, encerrando aqui essa discussão com os colegas que participam, fazem um trabalho maravilhoso na Anfop, né? Uma questão importante é a questão da nossa revista. Nós temos uma revista, Formação em Movimento, que vocês podem acessar, é uma revista da Anfop, uma revista importante nacionalmente. Ela foi criada recentemente e já tem uma capacidade de discutir a formação importante no Brasil, né? Ela está se tornando referência. Eu realmente convido vocês a olharem a nossa revista, a produzirem também trabalhos nas revistas da Anfop, a acessarem o canal da Anfop, que é a página da própria Anfop, tá? E também o canal do YouTube. Também aproveito para chamar, né, os colegas do Sudeste e outros colegas que estamos assistindo para curtirem lá o nosso canal recém-criado, que é Anfop Regional Sudeste, onde serão transmitidos todos os nossas lives, né? Curtam esse canal, já tem até um vídeo já colocado, né, uma live colocada já, um vídeo posto, né, para nós fortalecermos essa rede. Então, justamente por último, né, nós temos que pensar o conjunto dos trabalhos da Anfop como uma rede importante, fundamental na área de políticas de defesa da formação dos profissionais da educação, uma rede que tem uma influência importante na produção dos trabalhos. Então, assim, este é um chamamento para vocês se associarem à Anfop e participarem. É muito importante a participação de todos os profissionais que puderem nesta rede, na ampliação dessa rede, na construção de uma resistência democrática, uma resistência propositiva, uma resistência com projetos, num deserto neoliberal, um deserto fundamentalista que não tem nada a colocar, né? Nós temos que ir além, nós temos o que colocar, entende? Então, pessoal, diante disso, né, nós fechamos aqui essa proposta, né, que nós temos da Anfop Sudeste. Espero que vocês participem. É isso aí. Bem, muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada, Celi. Muito obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada, Gisele. Todos agora estão na tela, juntos. Esse momento realmente é muito importante, pegar a fala final aí do Eduardo. Agora deixa eu avisar aqui, eu estou transmitindo pelo meu celular, porque deu uma ventania aqui na minha cidade, Seropédica, no Rio de Janeiro, e caiu a internet. Então, não pude mais acessar pelo computador. Então, eu estava até olhando os comentários, os chats, e tinha anotado alguns nomes para falar das pessoas que estavam nos assistindo no YouTube. Agora eu estou com receio porque eu não assisti os últimos 20 minutos, então não sei quem entrou mais, né? Eu estava assistindo a mesa pelo streaming, mas não acompanhando os comentários do YouTube. Então, mas nós tivemos vários companheiros aí do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Quero mandar
Um abraço para uma das fundadoras da Anfop, nossa querida ex-presidenta, professora Ira Brzezinski, que também está nos assistindo, professora Leda Scheib, Márcia Robolt, da UFSC, o povo lá da fronteira sul, de Chapecó, o Derlan Noeli, os companheiros de Alagoas, principalmente o professor Silvio Gamboa, que está nos assistindo, os companheiros de Sergipe, da Paraíba, do Amazonas, aí a Eglia, a Irã, a Alice, a Thelma de Belém, o pessoal da Unisantos aí de São Paulo, a Yuna, a Jaqueline lá de Presidente Prudente, a Amanda do Rio, tanta gente que está, o pessoal da Estadual de Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal Goiano, de Tocantins, a Shirley da UNB e outros companheiros do Distrito Federal, a Ângela Portelinha lá da UniOeste, tem vários companheiros da UniOeste, da UEPG de Ponta Grossa, falei da Fronteira Sul, da FURG, da UFAL, da UFBA, da Paraíba de Sergipe, o nosso Fernando Cunha lá da UFPB, e um número imenso. Pedir desculpas ao nosso companheiro, eu mandei uma mensagem para ele, que ele de São Paulo, não pôde mais continuar nos assistindo pela ausência o nosso companheiro, espera aí um minutinho, gente, o Pedro Mares. Nós vamos voltar às transmissões de Libras, muito provavelmente nas próximas lives, e eu quero agora, nas palavras finais, falar de que o momento que a gente está vivendo é muito difícil. Tá aí, Ana Rosa lembrou, e nós todos estamos enlutados com as mais de 141 mil vidas de brasileiros perdidos para a Covid-19, por conta de um descaso, de um não investimento na área da saúde no Brasil. E aí a gente reafirmar a resistência. A resistência a esse intenso retrocesso cultural, político, educacional, que ameaça os direitos sociais e civis, que ameaça a cidadania, a democracia no Brasil e ameaça a vida humana dos brasileiros e a vida do ambiente, os animais queimados no Centro-Oeste, na Amazônia, no Pantanal, no Sudeste também, quantos biomas destruídos. Então, esse amplo retrocesso, nós, profissionais da educação, temos uma resposta a dar. Então, o Eduardo falou, a resposta tem que ser propositiva. Nós temos projeto, nós temos um Plano Nacional de Educação em vigor, que tem metas e estratégias que precisam ser cumpridas até 2024 e que está abandonado. Nós temos umas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores, que é a Resolução 02 de 2015, que tem uma proposição de formação de professores, que articula formação e valorização, que coloca um projeto coletivo institucional de formação em articulação com as redes públicas. Então, isso são propostas, são políticas importantes. Então, a nossa luta é pela intervenção nas políticas de formação e de valorização dos professores, hoje desmontadas. Então, eu convido a todos para participarem junto com a gente ao longo do mês de outubro e de novembro, nesses encontros regionais, estaduais, distrital, participar das lives, se associar para poder dar as contribuições às nossas proposições no nosso documento, e em fevereiro está junto conosco no Encontro Nacional da Anfop, da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Eu lembro que, nesse tempo de pandemia, a gente está distante fisicamente, mas a gente está mais próximo pelas redes sociais, então nos contatem aí no Facebook, no Instagram, no site da Anfop. Então, da gente está presente e mais próximo. Participem aí ativamente da vida da entidade, e eu quero passar nesse momento, às vezes a gente desanima e fica entristecido com tanta destruição, desmonte e retrocesso. Mas eu quero deixar uma mensagem de esperança. Nós vamos passar
por isso e vamos sobreviver. Nós vamos enfrentar, vamos resistir, não passarão. A gente tem que defender a democracia, reforço a universidade pública, a educação pública, a formação de professores, a carreira do magistério, e juntos nós somos mais fortes. Então, a gente precisa de todos nessa luta aí. Então, a gente tem vivido hoje um momento em que a legislação foi alterada e está sendo alterada para retirar direitos, para precarizar a formação, para desqualificar e precarizar o trabalho do professor, para aligerar cursos, para favorecer a privatização e a mercantilização do ensino, para ferir a autonomia das universidades, para criminalizar professores, gestores, instituições, desacreditar a escola pública, ferir a obrigatoriedade escolar, que é desescolarizar. A gente está vendo hoje os ataques à saúde, à educação, à previdência, ao trabalho, à assistência previdenciária que amparava o trabalhador. O professor é um trabalhador. Então, hoje, como é que a gente está ficando nesse momento de censura, de proibição de conteúdos, de padronização e de homogeneização, que é totalmente avessa ao que a gente tem num país com tanta riqueza, tanta diversidade, pluralidade, e querem nos impor uma padronização curricular. Então, eu finalizo aqui deixando uma mensagem de esperança. Esse é o cenário. O cenário é adverso? É, mas nós estamos aqui, nessa live, discutindo e nos mobilizando. A articulação é fundamental, todos os professores têm que estar sindicalizados ao seu sindicato, seja da rede privada, seja da rede estadual, seja da rede federal, tem que estar juntos numa entidade acadêmica, científica, e aí eu convido vocês para somarem forças com a Anfop. Os estudantes têm que estar atuando, militando nos movimentos estudantis, no seu centro acadêmico, no seu diretório central dos estudantes, fortalecendo a UBS, a UNE, as entidades estudantis. Então, nós juntos, nós somos mais fortes. Então, eu quero finalizar com poesia. Então, um Gonzaguinha na cabeça, porque a vida devia ser bem melhor e será. E isso não impede que eu repita que a vida é bonita e é bonita. E a gente vai voltar a viver sem ter a vergonha de ser feliz. Eu acho que é importante, porque Paulo Freire, que comemorou, que fez 99 anos, e a gente já está começando aí na comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, que nos esperança, que ressignifica a escola. Ele disse que a escola é um lugar de pessoas, que é um lugar de alegria, que a escola é feita de gente e que a gente tem que valorizar as relações humanas, a vida, a democracia, a civilidade e combater essa barbárie que está tirando tantas vidas, que está destruindo o meio ambiente, que está destruindo florestas, atacando manguezais, pantanais. Vamos em frente, gente. É possível vencer essa batalha e essa guerra. Nós estamos do lado certo da história. E a verdade vai prevalecer e nós vamos vencer. Unidos, venceremos mesmo esse cenário de sombra. Gente, sigamos juntos. Anfop, parabéns a todos. Vamos todos aí, Anfop nossos sempre companheiros aí, abrir o som. Anfop presente. Anfop presente na luta sempre junto com o professor. Lucília, muito não obrigada. Quer demais dizer que estamos num momento histórico. É a primeira live que estamos fazendo com todos os regionais. Isto é um momento ímpar para a Anfop. Nós fizemos outras em eventos ainda em tempos remotos. Hoje, a pandemia nos proporcionou Brasil inteiro junto pelas regiões, discutindo, encaminhando e, com certeza, concretizando ações efetivas para melhorar a qualidade da educação e do educador brasileiro. É isso, gente. Essa pandemia, na realidade, o mundo virtual nos aproximou, mas a gente não está preso dentro de um auditório. Nós estamos na rede, como
o Eduardo falou. E aí, um grande abraço para todos os companheiros, um grande abraço para o Centro-Oeste, na pessoa da Deise, um grande abraço para o Norte, e Ana Rosa leva esse abraço, um grande abraço para o Nordeste, para a Bahia, companheira Celi, um grande abraço para o Sudeste, para o Espírito Santo, Eduardo, um grande abraço para o Sul e para o Paraná, Gisele. Estamos juntos. Vamos fazer um belo encontro. Um abraço em cada um que chegou nessa live. Abraço para todos. E essa live, isso. E essa live vai estar depois disponível para quem não pôde assistir hoje, assim como todas as lives estaduais e regionais vão estar depois no canal da Anfop, para a gente poder socializar bastante essa mensagem de resistência, de força, mas também de esperança, pela educação brasileira, pela democracia, pela vida. Anfop presente. Anfop presente. Isso. Anfop presente. Grande abraço.